Paz do Senhor, minha irmã. Vai ter escolinha. Alguém vai orientar você aí, viu? Tá. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui. Hoje é dia 27, né? 27 de junho, último domingo de junho. Próximo domingo já é julho. E continuando o nosso estudo do livro do Apocalipse, louvado seja Deus. E vamos começar fazendo uma oração. As pessoas ainda estão vindo, mas nós vamos mostrar aqui. Amém? Glória a Jesus. Aleluia. Pastor Antônio vai começar a oração, Pastor Antônio. Aleluia, amém, Jesus, amém, Senhor, amém. Achar uma Bíblia aqui que tenha referências e ele vai nos ajudar aqui. Tudo bem. Tiago, Apocalipse, acho que essa aqui tem referências. Essa aqui é o meio da revista. Ah, não, é de graça, essa aqui é só, não serve não. Não serve, tem que ser essa aqui mesmo. Muito bem, irmãos, nós estamos aqui, olha, na lição 5B. Nós estamos aqui na lição 5B. Deixa eu diminuir essa Bíblia. Deixa eu fechar aqui também. Ok. Lição 5B. Nós paramos, irmãos, aqui no capítulo 7, o fim do capítulo 7. A gente vai voltar para ver aqui o que é o capítulo 7. Vamos ver aqui na NVI. O capítulo 7, ele tem duas visões que corta a sequência dos 7 selos, né? Abriu o selo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Antes de abrir o 7, entrou essas duas visões. Então, essas duas visões aqui, irmãos, ela entrou assim, fora de sequência, fora de tempo. Foi duas coisas que João viu. E é meio difícil de saber exatamente em que ponto da grande tribulação estão. Igual entre a sexta e a sétima trombeta, vai ter um anjo com um livrinho, vai ter as duas testemunhas, antes da sétima. Então são visões. A gente vê aqui os 144 mil selados, nós já vimos a semana passada. Aí vem assim, ó, depois disso, olhei. Aqui é interessante, irmãos, que aqui nos 144 mil, João não viu, João ouviu o número. A gente tem, lendo Apocalipse, você veja a diferença quando João diz que ele viu e quando ele diz que ele apenas ouviu. A gente tem que ir levando essas duas coisas assim, que são informações importantes. Aqui os 144 mil, por exemplo, João não viu, ele ouviu que o número 144 mil. Já aqui, ó, no capítulo 7, João viu, olhei, né, viu.
Diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. Veja a diferença, aqui ó, é certo, são 144 mil. Aqui é uma multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, aqui nos 144 mil de Israel. Então é uma visão específica, estão na terra, né, porque eles estavam, a gente vê lá a questão no Monte Sião, no capítulo 14, agora aqui, irmãos, eles estão diante do trono e do Cordeiro. É importante essa informação, você procura ver quantas vezes que João fala diante do trono e do Cordeiro. Lá no capítulo 5, diante do trono e do Cordeiro. Por quê, irmãos? Quando fala do Cordeiro, já é uma informação cristã. O Cordeiro é quem? Jesus. Essa é uma informação interessante, irmão, porque o Apocalipse, ele é um livro praticamente judaico. A gente tem lido constantemente em Zacarias, em Daniel, em Isaías, as profecias que João tira, né? Inclusive alguém perguntou, esse livro é cristão? Então João faz questão de dizer, irmão, que tudo isso provém de Cristo. Quem é que abre os 7 selos? Jesus, Cordeiro, né? Jesus o Cordeiro. Ele é que abre os 7 selos. Inclusive estamos aqui, ele já abriu 6, vai abrir o 7º. Nas trombetas a gente vai ver a ação de Jesus. E o que significa para nós, irmãos? Como a gente tem dito que o Apocalipse, mesmo nesse período que não se refere à igreja, ele nos ensina princípios, né? Princípios, como é que Deus age. E Deus, irmãos, nesse sentido, ele é previsível. Não é previsível como Deus vai fazer, de que maneira. O que ele vai fazer é previsível. Eu já falei para vocês, me chama a atenção um versículo dos Salmos, que diz assim: o caminho de Deus é pelo fundo do mar. Quer dizer, quem é que já andou lá? Quer dizer assim, como é que você sabe como Deus vai fazer? Então a gente não pode estar determinando como Deus vai fazer. Agora, o que Deus faz é previsível, né? Então é importante essa informação, irmão, diante do trono. Inclusive, irmãos, essa expressão diante do trono, vocês sabem que os judeus evitam pronunciar o nome de Deus. É um exagero do mandamento, se não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então eles exageram e dizem que de forma alguma, então eu vou tomar, para não correr o risco de estar tomando em vão. Então quando a Bíblia fala no céu, nos céus, chama de circunlocução, é para dizer Deus, sem pronunciar Deus. Isso é uma lição para nós, irmãos. A gente, eu tenho percebido, talvez a gente, quando eu falo a gente, eu ponho eu dentro, né? Para não dizer que é vocês e eu, também ponho dentro. Muita facilidade, a gente fala o sangue de Jesus, misericórdia, meu Deus, graças a Deus, então, você vê tudo quanto é bandido, traficante, ladrão, graças a Deus, se Deus quiser. Então, irmão, para nós a gente sempre lembra do livro de Esther, né, pastor? O livro de Esther não fala, não tem nenhuma vez nem Deus, nem Jeová e nem nada. E Deus está presente? Então eu aprendi, irmão, para Deus estar presente. Então quando faz que diante do trono, irmão, diante do trono é uma maneira de dizer diante de Deus, que significa o Pai, e do Cordeiro. A gente viu lá no capítulo 5 que tem o Pai no trono. Como é que Estevão viu Jesus? Em pé à direita. Quem está à direita, irmão, é quem tem a procuração, para fazer tudo em nome daquele que está à sua esquerda.
né? E a gente viu também o Espírito de Deus, que é, então esses três estão juntos ali, né? Então, essa multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribo, povo e língua, é aquela promessa que o Senhor disse a Abraão. Abraão, tua descendência, ele usa duas figuras. A primeira diz que seria como? Comparada ao que a descendência de Abraão? Quem lembra? Ele compara com duas coisas que tem no nosso mundo físico. Como as estrelas do céu, ela no capítulo 35 ou 33, irmãos, como as estrelas do céu, que diz aqui, ó. Quem é que pode contar as estrelas do céu? Ninguém. A outra que ele fez é que seria como o quê? Areia. Ô irmão, me diga quantos grãos de areia tem, não é na areia, em 10 metros quadrados de praia. Então, mas isso aqui é uma referência, é muito grande, e diz que ninguém podia contar. Aliás, semana passada, a gente vendo aqui sobre os 144 mil, a gente viu que foi feito um censo. Um censo o quê? Demográfico? Um censo militar. E a gente viu lá em números, eu vou até voltar para você ver que coisas interessantes que a gente tem aqui, ó. Lá a gente viu em números uma informação interessante. Eu quero te mostrar outra coisa aqui, ó. Que Moisés recebeu uma ordem. Quem foi que disse, irmão? O Senhor disse, faça um recenseamento. Você quer ver uma coisa aqui, irmão? Problema, porque se Deus mandou, eu vou te mostrar uma coisa aqui interessante, você já deve ter lido aqui, ó, 1 Crônicas. Oh meu Deus, enquanto agora, não sei se é 25, deixa eu ver se é 25, 12, pode ser. Não, 1 Crônicas 25, 1, deixa eu ver se é aqui. Onde Moisés, Davi, ou será que é um irmão? Davi resolve fazer um censo de Israel. Você lembra desse problema, pastor Antônio? Deixa eu ver se é no 25:1. 25:1. Davi faz um censo de Israel. Se alguém achasse aí, eu perdi aqui a referência, irmão. Davi manda fazer um censo em Israel. Deixa eu ver se é 1 Crônicas 1 também. Deixa eu ver aqui. Alguém me ajuda aí, irmão. A referência, mas é interessante você ver isso aqui. 1 Crônicas 1. Deixa eu ver se é aqui. A descendência de Adão, os descendentes. Irmão, mas se alguém achar aí, o que acontece? Diz lá que o diabo, Satanás, resolveu aprontar uma com o rei Davi. Eu vou achar essa referência aqui, eu faço questão de mostrar para você. Lá deve falar censo. Quer ver? Davi caiu nessa. O diabo é astuto, ele te manda fazer coisas. Censo. 21. Deixa eu ver se é aqui, irmão. Ó, olha aqui o problema. 1 Crônicas 21. Deixa eu ver aqui. Vá para 1 Crônicas, capítulo 21. Opa, 1 Crônicas, vem para aqui. 21. Dete. O recenseamento. Mas essa coisa de contar o povo de Deus, parece uma coisa tão simples, vamos contar. Aí Deus fez uma coisa, eu vou fazer uma coisa que ninguém dá conta de contar. Está vendo o que nós estamos lendo lá? Aqui, ó. Lê aqui, irmão. Contar, recenseamento. Aqui, ó. Estou voltando aqui, você vai ver. Apocalipse 7. Aqui, chegamos aqui, né? Uma grande multidão que ninguém... O que Davi, irmão, foi fazer aqui? Presta atenção. O diabo se levantou contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento, um censo.
Presta atenção, irmão. Você que é líder, Davi é líder. Será que tudo que vem assim para fazer é de Deus? Está entendendo? Qual é o problema? Aí, irmão, e Davi disse a Joabe: conta os israelitas, conta para mim o povo. Joabe ainda disse: por que o Senhor deseja fazer isso? Por que deveria trazer culpa? Joabe teve mais discernimento. Também diz aqui uma coisa, irmão. Você deve ouvir os seus liderados. Joabe disse o que para Davi? Davi, faz isso não, Davi. Não faça isso não, Davi. Mas é uma coisa tão simples, irmão. Não faça isso, Davi. Davi, porém, a palavra do rei prevaleceu. Eu sou rei, eu mando aqui, estou mandando contar. Então conta, Davi. Resultado, irmão. Contou? Essa ordem foi reprovada por Deus e por isso Deus puniu a nação. Irmãos, qual é o problema da liderança? Você veja que as ofertas pelo pecado. Quando uma pessoa do povo pecava, Deus contentava com uma ovelha. Mas quando era um príncipe, um líder, tinha que ser 2 touros. Por quê? Irmão, todo pecado é igual, não é? Todo pecado é igual. Porém, alguns pecados trazem mais destruição para o povo de Deus, dependendo de quem comete. Você veja que todo dia crente peca, nós, né? Mas quando é um líder, sai na Globo, na Bandeirante, na Record, no jornal escrito, falado, gravado, sai. Então, irmão, Davi diz: pequei. Aí o Senhor mandou o Gade, o vidente. Antigamente chamava vidente. Vidente quer dizer o quê, irmão? Que vê. Não é que ouve. Lembra a diferença entre ver e ouvir? Samuel era vidente. Lá diz que Samuel era vidente. Quando Saul vai lá em Samuel procurar o jumento que tinha perdido, ele falou: espera, amanhã eu te falo. E parece que Deus falava em visão com Samuel dormindo, em sonho. Então o vidente diz o Senhor para ver, vai, diz a Davi: eu te dou 3 opções, Davi. Deus é demais, né? Eu vou te punir sim, Davi. Agora escolhe, eu te dou 3. Qual que você prefere? Você prefere apanhar de cinto, de sandália havaiana ou de tapa? Sobre tapa, eu ouvi uma coisa muito interessante: os pais nunca deviam bater nos filhos com a mão. A mão dos pais só deve ir nos filhos para abençoar. De mão não. Mas o Senhor disse: eu vou te dar 3 opções, né? Escolha. Você quer o quê, Davi? 3 anos de fome? Você quer 3 meses fugindo dos adversários, perseguido pela espada deles? Ou 3 dias da espada do Senhor? 3 dias de praga, com o anjo do Senhor assolando todas as regiões de Israel. Me diga o que você quer. Escolha o seu castigo. Quem tem criança pequena, né, Damares? É uma ilustração. Na primeira vez que você não pode castigar, né? Dizer, eu já te falei que isso aqui não pode, da próxima vez terá punição. E perguntar: você prefere apanhar com o cinto da mamãe ou com o cinto do papai? Escolha. Né? Mas então, irmãos, quando Davi diz: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor a cair nas mãos dos homens. Mas aqui, irmão, só falando aqui essa questão, eu achei que era interessante, porque nem sempre a gente presta atenção nisso. Lá foi contado, lá em Números, Moisés contou, porque o Senhor disse: Moisés, eu estou te ordenando, conta. Aí Davi
acho que sentou no trono de Deus. Davi sentou no trono de Deus. Então isso aqui tem uma série de recados para os líderes, né? Sobre isso aqui. Muito bem, mas voltando aqui para onde a gente estava, Apocalipse, se eu volto aqui para Apocalipse, Números, Apocalipse. Então essa multidão aqui ninguém podia contar, ainda bem, né? Aí eu fico pensando, mas a igreja tem hall de membro. Bom, outro dia a gente fala sobre isso, né? Muito bem. Então, irmãos, eles estavam com vestes brancas e segurando palmas, vestes brancas, e clamavam em alta voz. Vamos ler juntos aqui em alta voz? Não, em alta voz, você imagina em alta voz lá no céu, uma multidão. A internet caiu? Sei. Esse troço aqui, esse troço é chato. Uma multidão que ninguém pode cantar. Vamos falar juntos? Meu negocinho está bem ali. A gente tem uma noção mais ou menos. Isso aqui, nós com certeza também, isso aqui tudo a igreja transformou em hino. Vamos falar juntos? Olha lá. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Foi nesse volume de voz que eles falaram lá do céu? Foi? Aqui eles fizeram como? Vamos tentar imitar eles? Quem é que vai estar dizendo isso aqui lá? Provavelmente nós também. A gente vai falar desse jeitinho. Como é que vamos falar lá? Do jeito que nós vamos lá, 1, 2, 3? A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Agora multiplica isso aqui por não sei quantos milhões de voz. Aí, irmãos, os anjos que estavam em pé ao redor do trono, os anciãos e os 4 seres viventes disseram o quê? Oh, meu Jesus, esse troço aqui, vai lá, sai troço, isso. Disseram o quê? Amém. Desse jeitinho, não foi? Como é que eles disseram, irmãos? Amém! Daí para mais. Eu descobri uma coisa sobre anjo, eu achei interessante, sabia que anjo não ajoelha? Se alguém achar na Bíblia anjo ajoelhando, ajoelhar significa o quê, irmãos? Dobrar o joelho, não é? Anjo tem joelho? Anjo é espírito. Anjo não tem joelho. Então aqui diz que eles fizeram o quê, irmãos? Eles se prostraram com o rosto em terra, no chão. Aí eu achei interessante, porque eu falei isso eu estava ali no irmão baiano, barbeiro. Eu olhei e falei, esse trem é esquisito. Estou conversando, eu falei, sabia que anjo não ajoelha? Porque anjo não tem joelho. Só ajoelha quem tem joelho. Mas presta atenção, senão um dia você vai falar, não tem problema, né? Só, mas o anjo ajoelhou, e você vai falar, e onde é que ele arrumou o joelho? Para ajoelhar, né? Mas então, irmão, tem um amém no começo e tem um amém no fim. Bom, o jeito preferido de Jesus falar, no começo Jesus dizia amém. Deixa eu repetir para você. Quando a Bíblia Jesus está falando assim, em verdade eu digo a vocês. Esse em verdade é amém no aramaico. Jesus dizia amém antes de falar e depois dizia. Agora nós temos um amém, diz que esse amém aqui, ó, esse amém aqui é em resposta a isso aqui, ó. Os salvos sem números disseram a salvação. Agora aqui, irmão, quem é a multidão maior? Todos os anjos. É quantos? É quantos? Ou são quantos? É quantos ou são quantos, Dética? No português, tanto faz? São quantos? É quantos? Tá, depois eu não vou apagar a gravação. São quantos? Irmão, todos os anjos. Esse amém aqui, eu acho que foi talvez maior do que... Os anjos são mais do que os que serão salvos? É uma quantidade enorme. A Bíblia fala de milhões, né? Estavam de novo. Por que fala que estavam em pé, irmão? Por que faz questão de dizer que estavam em pé? Deixa eu ver se você lembra da lição atrasada. Por que diz que estava em pé?
Parece que essa vezes estava em pé. Por quê? Vou voltar lá. Alguém não quer responder ou não gravou? É porque aqui o capítulo 6 termina com uma pergunta. Quem ficará de pé diante do Filho do Homem? Você lembra disso? Conhece esse ainda mais? Pois é. A pergunta aqui era... trem, eu não sei como é que diz aqui, eu vou tirar. Quem ficará? A tradução do irmão Gésio, eu gravo. É que disse quem ficará? Aí vem dizendo aqui... Eu vi o anjo em pé, né? Aí vem aqui dizendo, eu vi uma grande multidão em pé, aí eu vi todos os anjos em pé. Agora, o que aconteceu, o que eles fizeram, irmão? Opa, eu tenho que aprender a mexer com isso, peraí. Ô, Jesus, é para tirar aí. Todos os anjos aí em pé, aí eles se prostraram, com o rosto em terra, diante do trono, dizendo, amém. Aí vem aqui, louvor, glória, sabedoria, ação de graça, honra, poder, força. Aí dizem aqui um amém. Esse amém no começo foi em resposta ao quê? É isso aqui, não foi? Da multidão de salvos? Multidão de salvos diz, a salvação pertence ao nosso Deus que se assenta no trono. Lembra aqui, irmãos? E a quem mais? Eu não sei como é que a testemunha de Jeová consegue tirar Jesus, dizer que só tem o Pai. Procura no Apocalipse, se tiver tempo, quantas vezes diz do trono e ao Cordeiro. A salvação pertence ao Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. Sem Jesus não tem salvação. E nós já mostramos para vocês isso de diversas formas. Se Jesus não é Deus, nós estamos perdidos. Porque qual é a pena que todos nós merecemos? Merecemos. Qual é a pena que todos merecemos? Qual e por quanto tempo? Fogo eterno, é eterno. Agora, Jesus usou, o que diz lá de Efapax, tem esse nome lá em Hebreus. Jesus conseguiu o equivalente, sendo ele eterno na cruz, ele sofreu o equivalente ao que eu teria que sofrer eternamente. Se Jesus não é eterno como Deus, sem princípio, sem fim, então Jesus não sofreu minha eternidade, eu vou ter que sofrer. Então tá lá, irmão, veja bem, né? E dizendo, eu fiz aqui uma tabelinha, irmãos, as coisas que são atribuídas a Jesus, olha, os títulos, e ao Cordeiro, isso é para Jesus. O livro do Apocalipse exalta Jesus. Qual é a mensagem para nós cristãos que estamos antes desse tempo, estamos antes da eternidade? A mensagem para nós é Jesus. Entendeu? O livro do Apocalipse foi escrito para a igreja. Ele foi enviado para a igreja para falar sobre Israel, mas para dizer à igreja, quem tem o controle de tudo é Jesus. O Jesus que morreu lá no Monte Calvário, foi sepultado em Jerusalém, ressuscitou ao terceiro dia, ele tem em suas mãos. Igreja, Jesus tem. Deixa eu te falar o que? Glória, no capítulo 4, glória, honra e poder. No capítulo 5, 12, poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Qual a diferença entre poder e força? Tem a ver com sabedoria, irmão. Sabedoria tem um dom. Presta atenção. Deus tem atributos que chama atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Eu só não deixa eu voltar nisso depois que eu falar. Irmão Júlio,
Desculpa, irmão Júlio. Uma dúvida aqui. Jesus veio para salvar os gentios, né? Os gentios, antes de Jesus vir ao mundo, como é que fica a situação deles? Muito bem, muito bem. O que a gente conhece, irmão Júlio, na verdade Jesus veio salvar gentios e judeus. Em Efésios diz que judeus e gentios tinham um muro que separava o judeu de um lado. O que Jesus fez com esse muro? Derrubou. A igreja, porque só para o senhor voltar aqui, veja bem atenção aqui, irmão, presta atenção nesse texto, quando diz aqui, de todas as nações, tem judeu aqui no meio? Tem gentil no meio? A igreja, irmão, ela é universal. Inclusive os atributos da igreja ela é universal. A palavra universal é a palavra católica. A palavra católica significa universal. Quer dizer que está presente, não só que está presente em todos os lugares, mas que ela é composta de todas as nações, tribos, povos e línguas. O que a gente encontra no Antigo Testamento eram aquelas pessoas que aderiam a Israel, eram chamados prosélitos. O senhor já viu, né? Jesus falou dos prosélitos. Alguns aderiam. Mas o plano, não tem outro plano de salvação a não ser por derramamento de sangue. No Antigo Testamento, os pecados eram... a palavra diz que Deus passava por cima. Não é bem que era totalmente tratado, não. Deus deixava enterrado. Era por meio de sangue. Os irmãos conhecem o livro aos Hebreus do Novo Testamento? Tempo todo dizendo, sem derramamento de sangue não há. Como funcionava o derramamento de sangue de animais? Então, irmãos, aquilo era como é que é o nome que se dá? Eles eram salvos a crédito. Quando o verdadeiro Cordeiro Jesus derramou o seu sangue, tipo assim, aquilo voltou, todos os que creram e derramaram sangue de animal esperando o verdadeiro, eles de fato eles foram remidos. Que só quem redime o homem é o sangue de Jesus. Mas então no Antigo Testamento, o Antigo Testamento é sombra, né? Aqui está a cruz, então a cruz jogava sombra, na sombra. No Novo Testamento, não, por que não precisa mais de sombra? Porque agora nós estamos vendo o real, né? Eu uso a seguinte figura: se eu estou vendo Gildete, para que eu quero ficar olhando uma foto de Gildete, se eu estou vendo a Gildete? Agora, se eu estiver longe, certo? Então, por isso que não precisa mais, porque agora estamos vendo o real. Então, irmãos, o plano de salvação sempre foi através de confessar o pecado, arrepender e oferecer sangue. Porque a pena para o pecado é morte. Deus não tem cesta básica, Deus não tem prestação de serviço social, Deus tem pena de morte. E essa pena de morte, o cumprimento leva quanto tempo? Eternidade. Então, irmão Júlio, a salvação dos não-judeus no Antigo Testamento se dava através, quer dizer, a maioria dos gentios não foi salva. Não foi salva. Eu sei que isso gera umas perguntas, mas não é maldade de Deus. Mas a comparação que a gente tem por exemplo, agora na pandemia, surgiu agora a comparação, né? Morrendo gente demais. Nós vamos conseguir impedir que todos morram? Vamos? Não. Podemos impedir que alguns morram? Sim. Vem a questão da ação do Ministério da Saúde e a ação pessoal. Mas a gente não consegue salvar todos, vamos deixar morrer todo mundo? Tem lógica isso? Não. Então é o caso de Deus com a humanidade. Não foi Deus que colocou a humanidade perdida. Foi o homem que se perdeu. Deus não é culpado
Isso é importante, irmão. Deus não é culpado da perdição da humanidade. Romanos, todos pecaram. E por isso, porque pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Então, irmãos, Deus não é culpado das pessoas que estão se perdendo, morrendo, sem salvação. Não foi Ele que criou isso. Agora, Deus tem um plano para salvar, como tinha no Antigo Testamento e como tem no Novo Testamento. Só que esse plano depende da concordância do réu. Concordância do réu. Caso verídico, como eu já vi lá nos Estados Unidos, tem pena de morte, leva 10, 12, 15 anos para se executar uma sentença de morte. E nos estados que tem, o governador, a gente já acompanhou isso, o governador tem autonomia para cancelar. E eu assisti nesse tipo de reportagem, um certo indivíduo matou não sei o quê, e por mais ou menos o governador cancelou. E o réu disse, não, eu não quero não, eu tenho que morrer. É o que eu mereço, eu quero morrer pelo meu crime. A comparação é a seguinte, é a mesma coisa, dizer, ó, Jesus cancelou a sua condenação, mas o indivíduo diz, eu não aceito. Então, está entendendo, irmão Júlio? São as comparações que a gente faz. Na verdade, irmão, o Deuteronômio diz que o que é revelado é para nós, né? Tem coisas que a gente não compreende. É como aqui, irmão Júlio, a salvação depois do arrebatamento da igreja, depois da era da graça. Vai salvar gente, parece que muita gente vai vir para Jesus. Inclusive com preço de ser condenado à morte por quem? Pelo anticristo. E ele tem poder de matar? Tem. Então, irmãos, aqui diz assim, ó. A salvação pertence a Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro. Quando diz aqui, mas quando diz assim, aqui fiz dois, que se assenta no trono, quem é? Deus. Quando diz nosso, nosso é propriedade, Beth? Como é que é? Como é que chama? Pronome possessivo. É bom ter gente de letras aqui. Pronome possessivo quer dizer que é propriedade minha. Indica posse. E aqui, irmãos? E aqui? Deus é propriedade nossa? Então, como é que ele vai entender esse nosso? É bom falar. Que diz agora, voltando, irmão Júlio. A salvação pertence a Deus e ao Cordeiro. A salvação. A perdição pertence a quem? Ao pecador. Ao pecador. Então as pessoas perguntam, como é que um Deus bom tem a pergunta, irmão, sobre o mal? É uma pergunta filosófica, teológica tremenda. Por que Deus permite o mal? Se Deus é onipotente, por que Deus permite o mal? Deus nunca permitiu, não. Deus nunca permitiu o mal. Agora, se o homem com suas próprias mãos quer pegar o mal, Deus deu ao homem o quê? Liberdade. Como é que Deus vai mandar para o inferno trilhões, quatrilhões, quinquilhões, sextilhões de almas? Deus não manda ninguém para o inferno. O pecador vai sozinho. O que Deus faz é tentar tirar esse pecador do inferno. Nós não precisamos anunciar o inferno já está anunciado desde Adão. Não entende isso? O que nós temos que anunciar é que a salvação, ao mesmo tempo que diz pertence a Deus e ao Cordeiro, ao mesmo tempo está dizendo não é por obra. É a nossa retórica protestante. É só pela graça e por Jesus. Agora, o nosso Deus aqui, irmãos, o que pode significar então, já que não é possessivo? É porque no mundo pagão, o Apocalipse foi escrito no mundo pagão.
idólatra, que inclusive não adorava só Deus, não, adorava o imperador, motivo pelo qual os cristãos eram perseguidos. Senhor e Deus César Augusto, Senhor e Deus Domiciano, Senhor e Deus, entendeu? Aí o cristão diz assim: Deus só existe o nosso naquele que a gente serve, que a gente crê, não que Deus seja propriedade, entendeu? O nosso Deus é o Deus que nós anunciamos, o Deus em quem nós cremos, o nosso Deus. Dá para entender, não dá, pastor? Não é nosso que Deus é propriedade, ao contrário, nós é que somos propriedade de Deus. Lá Pedro diz: nós é que somos propriedade de Deus, vocês são ovelhas do meu pasto. Vocês são ovelhas do meu pasto, eu sou dono. Só para entender isso aqui. Então, irmão Júlio, eu não sei se eu fui além, se divaguei, mas o que eu dei conta de tentar satisfazer o senhor foi isso, viu? Fala. Eu queria que você voltasse um pouquinho lá em Anjo, porque quando fala que aquela pessoa que pelejou com o anjo, que só te largarei quando tu me abençoares. Inclusive tem até um vídeo da Cassiane que canta isso. Fala que o anjo saiu mancando. O senhor falou que o anjo não tem joelho. Quem saiu mancando foi Jacó. Não. Quem saiu mancando foi Jacó, não foi o anjo, não. Mas que o anjo saiu. Não. Vamos ler lá? Não, o anjo saiu do jeito que chegou. Não, o anjo não saiu machucado, não. Eu vou mostrar para você lá. De qualquer forma, Gil, deixa eu te responder. Quando Deus aparece em forma visível, a gente chama de teofania. Fania é forma. Deus aparece em forma visível. Esse trem aqui está me enchendo a paciência. Deus aparece em forma visível. Deus é visível? Deus é invisível. Deus é espírito, o espírito é invisível. Mas ele pode se tornar visível? Pode. E aí qual forma que ele assume? É que ele quiser. De mulher, de homem, de grande, de baixo, de magro, de gordo. Porque Deus não tem forma. Nós entendemos isso, irmão? Deus não tem forma humana. Não tem. Inclusive, qual é a forma que ele tem? Ninguém nunca viu. E quem vê, acabou. Então, Deus nunca viu. Ninguém nunca viu a forma de Deus. Não, mas eu vou chegar no anjo. Eu vou chegar no anjo. Espera aí que eu vou chegar no anjo. Vou chegar lá. Tá, eu vou até pegar aqui. Onde é que foi a luta de Jacó com o anjo? Foi em Gênesis quanto? Vamos ver aqui, irmão, vamos lá, vamos ver direito. Aqui nós estamos para isso mesmo, nós não temos pressa de chegar em lugar no final. Gênesis 32 quanto, irmão, mais ou menos? 5 mais ou menos, vamos lá. Ó. Muito bem. É aqui para o fim, muito bem. Jacó luta com Deus. Agora isso aqui, luta com Deus. Aí, Gil, anjo também é espírito. Em Hebreus diz que eles são espíritos ministradores, trabalhando pelos que vão ser salvos, os humanos, que somos nós. Anjo também, irmão, não tem forma. Anjo é espírito. Agora, um anjo pode, como Deus, assumir uma forma visível, pode. Aí chama angelofania. Quando é Deus é teofania, quando é anjo é angelofania. Irmãos, e é visível, material, você veja que o Pai, o Filho e o Espírito apareceram a Abraão. Abraão sentado debaixo de uma muito formosa tamareira. Abraão, laratendo assim, né? Aí ele viu aqueles três, convidou. E mandou Sara preparar o quê, irmão? Foi um cabrito assado. O cara era bom de serviço, né? E eles comeram. Então Deus assume, Deus que é Espírito, assume forma visível e come. Você veja que Jesus, depois que ressuscitou, é uma coisa meio complicada, porque ao mesmo tempo que ele aparece dentro do barraco onde eles estão e desaparece com tudo fechado, ele diz: Tomé, toca aqui, eu não sou um fantasma, toca aqui.
E ao mesmo tempo, irmãos, se Jesus tem todas essas formas, lá na beira do mar da Galileia, Jesus comeu peixe. Que foi uma forma de Jesus dizer, quando ele mordeu ali, né? Ficou a marca. Eu não sou fantasma, não, eu mastigo e deixo a marca aqui. Então, essa coisa dos espíritos, que são Deus e os anjos, se tornarem visíveis, eles podem se tornar visíveis e assumir forma material ao ponto de poder. Me parece que aquele anjo que abriu a prisão para Pedro escapar, se não me engano, ele pegou Pedro pela mão, não foi? Acho que teve que pegar Pedro e levar. Lá na destruição de Sodoma e Gomorra, como é que o anjo teve que fazer com Ló? Sair arrastando ele. Então, irmão, anjos podem assumir forma visível ao ponto de tocar em você, te derrubar, te levar, fazer coisa. Agora aqui, irmão, vamos ver aqui as questões que nós estamos vendo. Toma. Aqui. Aí então diz assim: Jacó, irmão, lhe deslocou a coxa, porque aqui no fim, presta atenção, irmão. Aqui. Ao nascer o sol em Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso, até os dias de hoje, os israelitas não comem o músculo ligado, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Agora, voltando aqui, agora não diz que o anjo sofreu nada, diz só que você lutou, você lutou com Deus e com os homens e venceu. Porque eu não assimilei na hora, eu não quis entender, vou até procurar a pessoa, irmão, longe que saiu. Não, Isso aí foi Jacó. a peleja foi tão grande que ele chegou até machucar o outro, mas... Jacó mancou, irmão, quero ter uma bênção com Deus, aleluia, só que você pode mancar pro resto da vida. É isso, Gil? Tá, então a gente já entendeu, né? A gente já entendeu? Deixa eu voltar onde a gente estava aqui. Tá. Então, todos os anjos estavam em pé. Todos os anjos, os anciãos dos quatro. Eu estava mostrando para você, era isso aqui, né? Os atributos de Jesus, ó. A sabedoria falava dos atributos comunicáveis e dos atributos incomunicáveis. Deus tem atributos que só Ele tem. Por exemplo, onisciência. Ele não tem como, nem os anjos, nem o diabo. Você sabe disso, o diabo não é onisciente. Agora, ele é um excelente psicólogo. Até aquela tal... Você já viu esse estudo que faz sobre leitura corporal? Investigador da polícia faz. Ele te investiga semente do começo ao fim, no fim ele sabe onde é que você escondeu a faca. Se você pisca, se você coça. Então o diabo é terrível, mas ele não é onisciente. Agora, irmãos, palavra de ciência, onisciência, ciência, é Deus te usar com onisciência. Tipo, falei uma vez para vocês, é coisa que a gente fica depois arrepiado. Eu pregando numa praça lá em Anápolis, você sabe que eu era pregador de ônibus e de praça, eu não pregava em igreja, não, era de ônibus, em praça. Aí chegou uma mulher e eu simplesmente disse para ela: me entrega o veneno, bebe não. E a mulher entregou o veneno e ela estava com veneno para tomar. Isso é onisciência. Quem mais poderia saber as intenções do coração daquela mulher e o veneno que ela tinha? Então, irmão, sabedoria. Tem um dom do Espírito Santo chamado palavra de sabedoria. Os atributos incomunicáveis de Deus, o Espírito Santo, por meio dos dons espirituais, age e te usa. Palavra, sabedoria, irmãos, é você resolver problema. Sabedoria não tem a ver com conhecimento. Conhecimento é ciência. O livro de Provérbios todinho é para dizer aos jovens: tenha sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Aí Jesus tem força. Qual a diferença entre poder e força? Poder e força. A diferença entre poder e força.
Às vezes você tem a força, irmão, mas não tem o poder, porque o poder tem a ver com legitimidade. Exemplo. A nossa GO aqui estadual, essa aqui é qual GO? Como é que chama? GO é essa? Cadê o Zé? Sabe, cadê ele? Zé, que GO é essa aqui, Zé? Daqui para Alvorada? Hã? Ó Zé, se tiver um buraco lá, a prefeitura pode ir lá e tampar? Não, porque lá pertence a quem? Ao Estado. Mas a prefeitura, irmão, tem força, tem concreto, tem piche, tem, mas não tem o poder. Porque não pertence, ela não tem autoridade sobre isso. Jesus tem a força e tem o poder. Todo o poder me é dado. Significa legitimidade para o que eu fizer. Eu tenho legitimidade para fazer, né? Aí vem aqui honra, glória, louvor. No capítulo 5 fala que Jesus merece o louvor, a honra. Agora no 7:12, 7:12 aqui, ó. 12. Amém. Olha o que Jesus tem, irmão. Vamos falar juntos? Ó, eles falaram, aqui é milhões e milhões de anjos falando, viu? Vamos tentar, vamos lá bem forte, vamos lá, 1, 2, 3. Amém. Louvor e glória, sabedoria, ações de graça, honra, poder e força, sejam ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Então, irmãos, a intenção aqui é dizer para a igreja, o Apocalipse disse para a igreja, que era viva no tempo de João, antes da tribulação. O Apocalipse tem essa finalidade de dizer para eles: olha como é que Jesus vai agir lá. É do mesmo jeito que Jesus age aqui agora. Porque a igreja, as 7 igrejas do Apocalipse já estavam sendo perseguidas. O que será de nós? O que será de nós? O Cristo que você serve agora, olha aí, ele tem força e poder, ele tem sabedoria. Sabedoria é a capacidade de fazer o que é certo, saber escolher. Eu lembro disso, a gente não esquece, né? Minha professora de psicologia da educação era uma freira, lá na Católica em Goiânia. E ela dizia isso: sabedoria é a capacidade de viver bem, de saber entrar e saber sair. Aí o livro de Provérbios diz: olha, você, cadê Fabinho? Não está aqui não? Você que costuma comer, você sabe que o Fabinho come na tigelinha, né? Todo mundo que sabe disso. Todo mundo sabe disso. Que ele gosta de misturar comida todo dia assim para a gente comer, né? Mas aí o Provérbio diz: quando você for num evento, perante as autoridades, come só um pouquinho, não faz isso não, tal. Então, irmãos, aleluia, né? Tudo isso aqui diz dizem lá no céu os anjos, os anciãos, os 4 seres viventes dizem: Jesus, igreja, que já está sendo perseguida, e que igreja que num futuro não estará aqui, mas virá sobre a terra uma grande tribulação. Jesus que vai agir lá é o Jesus que age aqui hoje. Ele tem poder e força, ele tem sabedoria, ele faz a coisa certa. Quando diz em Gênesis, tudo que Deus fez, ele viu que era o quê? Bom, que Deus faz a coisa com sabedoria. Mosquito, sapo, cobra, por aí vai, né? Amém? Igreja de hoje, que estamos encaminhando para futuro cada vez pior, mais satânico e demoníaco contra a igreja, presta atenção, o Jesus que você serve, tudo isso aqui é dele. É isso que quer dizer para nós, né? E aí diz o que mais, vamos para a igreja? Igreja, eu vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Aonde, irmãos? Em pé.
diante do trono e diante do Cordeiro. E clamavam, a pergunta, irmãos, aqui vem aqui agora, né? Então um dos anciãos me perguntou. Mas a questão dos espíritos, ou Deus, ou os anjos, quem quer seja fazer pergunta, tenha muito. O que foi que Deus perguntou para Jeremias lá no comecinho, você lembra? Ele fez uma pergunta para Jeremias lá no comecinho. O que vê Jeremias? O que viste, Jeremias? Lembra? Aí alguém até disse, está vendo, irmão? Deus está perguntando o que Jeremias estava vestindo. Não, o que viste é o que aí Jeremias responde o quê? Eu vejo o quê? Uma amendoeira. Dizem, irmãos, que a varinha, irmão, varinha e mãe tem tudo a ver, viu? Varinha é bom de bater, varinha. Por que a varinha? Porque eu não sei agora, o povo não tem mais quintal para ter varinha. Mas aí, porque quando a coisa acontece, basta mostrar a varinha, esse menino, ó. Basta mostrar. Aí você pergunta, o que você está vendo, Jeremias? Ezequiel. O que você vê, Ezequiel? Aí eu vejo uma panela cheia derramando. Então, irmãos, isso é uma coisa que acontece, de Deus fazer a pergunta. Aqui não é João, é um dos anciãos. A pergunta vem da parte de Deus. Quem são? De onde vieram? Aí João disse o quê? Senhor, tu sabes. Tem outros casos no Antigo Testamento, igualzinho esse aqui, que responde desse jeito: Deus pergunta, e quem é inteligente diz: o Senhor sabe. Responde: não, o Senhor sabe, para não dar a resposta errada. Aí ele diz assim, aí tem uma questão aqui: são os que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, aí, irmãos, ó, mais um hino aqui, ó. Esse hino aqui é grande. Vamos ler esse hino junto, é grande, vamos ler, vai lá. Por isso, vamos lá. Vamos lá, 1, 2, 3. Eles estão diante do trono e de Deus, e os servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Isso aqui é Silei, bota a letra nisso aqui para nós, bota a música nisso aqui para nós, Silei, tá? Muito bem. Irmãos, a ideia é o seguinte: grande tribulação. O Senhor fala aqui, irmãos, para uma das igrejas. Uma das igrejas, o Senhor fala para elas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Capítulo, foi Laodiceia não, muito bem. Muito bem. Eu te guardarei da hora da provação. O Senhor falou isso para a igreja de Filadélfia. Filadélfia, irmãos, é a era profética que nós estamos vivendo. Tem duas igrejas vivendo hoje. Tem a Filadélfia e tem a Laodiceia. Em que lugar que fica? Tudo dentro de um lugar só. Aí cada pessoa é membro de uma ou de outra, né? Vocês vão passar por uma grande provação. Então eles passaram. Tem outra aqui, ó, que ele diz assim. Ele diz assim: vocês vão passar por uma tribulação de 10 dias. Aqui, vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. A gente já viu isso aqui, não vamos voltar aqui, são esses 10 dias. Mas o Senhor manda dizer para a igreja viva: vocês vão passar por perseguição. Estou falando lá, vocês vão passar por tribulação. Então, irmão, já agora, assim como as igrejas de Laodiceia e a igreja de Esmirna,
Nós vamos passar por isso. Aliás, estamos já na sombra de todas as... Aí, irmãos, quando diz aqui os que vieram da grande tribulação, eu vou ler depois a ideia do escritor da nossa lição e de muitas pessoas, é que essas pessoas aqui que vieram da grande tribulação são almas que morreram na grande tribulação. Presta atenção. Morreram imediatamente, subiram para o trono de Deus, e essas almas estão cantando e dizendo a salvação, etc. Bom, a nossa lição, que eu vou voltar nela depois, o pastor John, ele pensa nisso. São almas, né? São seres humanos desencarnados. Bom, eu tenho direito de ter minha opinião só, né? Eu não quero dizer que ele está errado, mas a maioria dos autores que eu leio, eu não creio, irmão, em ser humano sem corpo. Não é que deixa a alma sem corpo, não é que deixa de existir, mas ele está totalmente inativa. Gente, para ser gente tem que ressuscitar. Morreu, o corpo deixou de existir, a alma e o espírito não, mas estão o quê? Totalmente inativos. O homem não é anjo para viver em forma espiritual. Quem vive em forma espiritual, no meu entendimento, é anjo. Se Deus quisesse mais ser espiritual, ele tinha criado mais anjo. Então, para mim, morreu, não existe alma, né? E aqui por quê, irmãos? Então, quando eu vejo aqui, ó, então só tem uma ideia. Para mim, esse povo é ressuscitado já. Esse povo aqui já é ressuscitado. E aqui quando diz aqui, irmãos, olha, quando diz aqui, ó, eles nunca mais terão fome, esses aí nunca mais terão sede, o sol não os afligirá, Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Onde é no Apocalipse que diz que Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima? É onde? Cadê? Onde é que eu estou? É aqui que eu tenho que clicar. Aqui. Muito bem. Onde é que eu vou? Aqui. Tem hora que muda de lugar. Esse mouse aqui. Muito bem. Apocalipse 22. Vamos ver aqui. 22, 1. Muito bem. Aqui no 21. Ó, Apocalipse 21, uma nova Jerusalém, no novo céu, na nova terra, diz aqui: Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá morte, nem tristeza, nem pranto, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Eu entendo aqui, irmãos, a visão, as duas visões aqui, ó, não é em ordem cronológica. João viu duas coisas. Ele viu uma igreja militante aqui na terra, isso aqui está na terra, ó, os 144 mil. Não é igreja, mas é o servo de Deus militantes na terra. Bom, os irmãos sabem que tem essas duas coisas, igreja militante e igreja triunfante. Militante hoje é uma palavra que voltou muito ao nosso vocabulário por causa de quem? Do Supremo. O Supremo virou militância esquerda. O que quer dizer militância? Ativismo, tomando partido, ativamente. Então, mas a igreja hoje é chamada de igreja militante, porque se espera, e quando ele fala de igreja, estão falando de quem? Dos membros. Igreja não é prédio, igreja não é a denominação com o CNPJ. Se espera que a igreja seja militante, né, irmão? Militante. Qualquer pessoa que vai para a faculdade, logo vem aquele grupo de esquerda que está lá montado a partir dos diretores, dos professores, querendo te chamar para militância de esquerda. A melhor coisa é falar: não, eu estou aqui só para estudar, não estou aqui para militar.
Mas a igreja, irmão, inclusive da palavra militância vem a palavra militar. Militar é aquele que milita. Se espera, irmãos, dos crentes que cada membro seja um militar, um militante. Né? Então, irmãos, aqui João viu essa aqui, os militantes, e que com certeza, irmãos, como resultado desses 144 mil selados, a gente vai pregando o evangelho, Deus vai mandar anjo com tipo um megafone no céu para anunciar o evangelho, vai converter gente a rodo. Mas, desses vamos ver. Aí, irmãos, a visão que João tem, outra visão. Outra visão. Porque aqui no começo, aqui, ó, o que João viu foi os anjos, viu outro anjo e ouviu o número na terra. Aqui, irmãos, outra visão que eu entendo é lá no final. Final de tudo, lá no Apocalipse 21. João tem uma visão. Não, as visões de João não tem muita... João se move entre o agora e a eternidade, entre o céu e a terra, constantemente. A primeira parte do capítulo 7, João está na terra, ouvindo dizer que são 144 mil. Logo em seguida, João está no céu, diante do trono de Deus. É o lugar. Mas e o tempo? Eu entendo aqui, irmãos, que essa grande multidão é o final, quando reunir tudo. E uma parte desses, agora é uma mensagem de conforto para a igreja. Os que lavaram, fizemos aqui uma analogia, os que lavaram as suas vestes e alvejaram no sangue, primeiro no sangue e depois no sangue do cordeiro. Pode estar falando das duas coisas. Lavaram com seu próprio sangue, são mártires, os que vão ser martirizados. E lavaram também no sangue do... Então, para mim, que essa visão aqui, irmão, é lá no final, onde diz aqui, ó, estão diante do trono de Deus, servem dia e noite em seu santuário. No céu, não fala em santuário do céu, que o anjo entrou no santuário. Os adventistas morrem de cima disso, que no céu tem um santuário, que em 1884 Jesus entrou no santuário que tem no céu para purificar. E que... Não, irmãos, na verdade o céu, isso é simbólico, quer dizer que tem um local onde Deus oficia, né? Muito bem. Deus estenderá sobre eles o seu tabernáculo. O tabernáculo é do deserto, é o lugar onde Deus habita. Correto? Deus manifestava, aparecia a Moisés lá no tabernáculo. Agora, irmão, se o tabernáculo é a morada de Deus, presta atenção aqui comigo. Deus vai pegar esse tabernáculo dele e estender sobre você. Quer dizer que você vai estar onde? Morando com Deus. Porque se o tabernáculo é a morada dele e ele estende para chegar até você, você vai estar morando aonde? Com Deus. Essa é a ideia, né? Não que Deus vai ter uma tenda no céu. A gente tem que entender essas coisas. Aí, irmão, nunca mais terão fome, nem sede, nem o sol. O cordeiro será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva. Então, mas a ideia do Salmo 23. O rebanho, o Senhor é o meu pastor, me leva às águas tranquilas, ovelhas pastoreadas pelo próprio Jesus. Então eu entendo que aqui está falando lá no fim. E qual é a mensagem para a igreja? As 7 igrejas vivendo. Olha, os que morrerem por Jesus lá no final vão estar na glória, com roupas brancas, com palmas. Palmas aqui, irmãos, é símbolo de vitória, de reinado, de triunfo. Quando Jesus entrou em Jerusalém, até as pessoas que têm calendário litúrgico, não só os católicos, tem um domingo de Ramos. Aí o que eles fazem? Pega ramo de coqueiro, sei lá, que devia ser de palmeira. Os católicos até hoje saem colocando. Quando Jesus entrou, o povo forrou o caminho com ramos de palmeira e gritava o quê? Hosana, bendito que vem. Hosana, chama de filho de Davi, me parece. Filho de Davi tem a ver com o milênio, que vem em nome do Senhor.
Então, irmãos, essas ramos de palmeira significa vitória, estão vitoriosos, é tipo uma coroa. Estão de branco segurando palmeiras, atribuindo ao rei que ele realmente é vencedor. Aí a gente faz assim, domingo que vem, se Deus permitir, a gente continua. Alguém pediu, eu não vi, irmão? Por favor, me ajuda. Senhor, Deus pode estar vivendo isso aí agora, falando de uma forma humana de falar, né? Porque se vão estar vendo algo que Deus estava mostrando para ele, para mim, mas é uma coisa que ele pode estar vivendo isso agora? muito bem. Aí você entrou num assunto, irmão, que chama escatologia, e escatologia realizada. Tem muitas coisas, irmão, que são escatos, quer dizer o fim. Eu vou passar 5 minutos, pode? Pode? O fim. Então, irmãos, tem uma série de coisas que não são da agora, que são do futuro, mas que nós já estamos vivendo agora. Quem crê terá vida eterna ou tem vida eterna? Tem. Quem crê tem a vida eterna. E aí, irmão, veja bem, nós que estamos ligados a Deus pelo Espírito Santo, nós já estamos vivendo hoje uma série de coisas que pertencem à eternidade. Já. Bênçãos. Bênçãos. Eu dou para vocês a minha paz. Quem crê em mim, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. Água está lá no Apocalipse 21, o rio da vida correndo. Então, quando fala de rio de água viva, irmão, rio traz para mim, mata minha sede, refrigério. Eu já estou bebendo disso. Né? Então, irmãos, quando a Bíblia diz feliz, a Bíblia usa feliz. As bem-aventuranças nós trocamos hoje pela palavra feliz, bem-aventurado. Então, a Bíblia promove uma vida de felicidade. Com base em quê? Com base nas coisas que estão acontecendo na política, na economia, na saúde, hoje não. Com base às virtudes eternas que eu já estou vivendo hoje. Então, aquela brincadeira, quando quem diz, nós não somos deste mundo. Jesus disse assim, Pai, eu não peço que os tires do mundo, vocês não são do mundo como eu não sou do mundo. Está entendendo, irmão? É questão de realidade que você vive. O homem natural não compreende as coisas de Deus, mas o homem espiritual, o Espírito Santo, liga. Então, irmãos, quando se fala de qualidade de vida, que é uma palavra muito em uso hoje em dia, nós temos uma qualidade de vida. Por que fala vida eterna? É porque é vida de Deus. Irmão Pedro diz que nós temos a natureza de Deus em nós. Natureza de Deus, que é Cristo. Nós vivemos realidade. Então, quando a gente falou de natureza, comparando algum tempo atrás, Joés, que eu estou vencendo meus minutinhos, por que um perdido não pode viver no céu com Deus? Não tem como. Ele não quer viver no céu com Deus. Porque a diferença é que quem converte, ele recebe, ele nasce de novo, ele recebe a natureza de Cristo. Ele tem duas naturezas. A natureza de Adão, que se alimenta das coisas terrenas e geralmente pecaminosas, e a natureza de Cristo, que se alimenta e se delicia com as coisas do céu. Entendeu? Aí, a comparação, por exemplo, você não pode pegar um peixe e querer que ele viva na terra. Se puser na beira do rio, o que ele vai fazer? Ele vai se debater até entrar. Agora pega um gato e joga no rio, ele pula para a terra. Então, irmãos, o céu tem a sua atmosfera. Só quem tem natureza divina se dá bem com essa atmosfera. Entendeu? Quem não tem, a atmosfera do céu é tóxica. Faz mal para ele.
Ele começa a espirrar, falta porque ele não tem. Agora, Joés, nessa mesma analogia, não sei até que ponto ela falha, toda analogia manca. Nós já respiramos o céu hoje. Como Adão, eu respiro oxigênio. Como Cristo, eu respiro o céu. Entendeu? Eu já respiro a atmosfera do céu hoje. Então isso chama, irmão, presta atenção, né? Escatologia realizada. Se você ler bem o Apocalipse, tem uma série de coisas que Jesus disse no presente, que se não ler direito, vai achar que ainda é coisa que só vai acontecer no novo céu e na nova terra. E não é. Não sei se eu consegui entrar o que bastava. Mas se você quiser pesquisar, você é bem pesquisador, agora cuidado com a pesquisa. Escatologia realizada, que tem uns que dizem que aconteceu, foi tudo. Não, não é tudo não. A palavra que diz, Joel, é assim, mas ainda não. Uma série de coisas já são hoje. Mas ainda não, a totalidade ainda não é. Por exemplo, nós não ressuscitamos ainda temos corpo material sujeito a doença, envelhecimento, entendeu? Etc. Mas mesmo nesse corpo físico mortal, etc., espiritualmente nós nascemos e nós temos vida com Deus. A gente vive duas realidades. Por isso que nós somos cidadãos. Todo crente tem duas cidadanias: cidadania terrena e cidadania. Paulo fala a expressão como cidadão do céu. Entendeu? É por aí. Aí se você quiser pesquisa lá, irmão, escatologia realizada. Amém? Vamos ter que parar, né? Aleluia. Tá, a gente depois volta na lição do pastor João, que eu nem entrei nela hoje, mas eu prefiro a lição ao vivo mesmo, né? Então, aleluia. Vamos concluir. Hoje à noite temos a visita do irmão Vitor e da irmã Pablínia, é isso, Damares? E que ela vai estar ajudando o louvor e ele vai estar trazendo a mensagem. Muita saudade da gente que vai matar. Irmãos, eu ainda vou pensar, eu continuo no isolamento preventivo, né? Por causa da idade e das comorbidades que eu tenho, e estou fazendo certo, acredito que estou fazendo certo. Aleluia! Muito bem, Nenza, por favor, Nenza, a senhora termina a escola?